Lucas Moura no Palmeiras, oferta por um lateral do São Paulo e Luciano Juba na mira de vários clubes brasileiros, mas com uma definição do esporte. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre esses três assuntos e fala também sobre o Corinthians, informação importante sobre a volta de Bruno Henrique ao Flamengo, reforços no Cruzeiro, as últimas do mercado, bastidores, os últimos classificados na Libertadores da América e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. Queria desejar ótima sexta-feira a todos e pedir para que assistam o vídeo até o fim. Se curtirem, deixem like e se inscrevam no canal, juntando-se a 1.270.000 pessoas. Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de Parimatch, a casa de apostas que é a patrocinadora oficial do Botafogo e também do Campeonato Paulista. Nessa sexta-feira, coisas bem interessantes para você apostar na Parimatch. Queria destacar, por exemplo, Napoli e Lazio, o campeonato italiano, além de Dortmund e Leipzig na Alemanha. No sábado começa o campeonato inglês com Manchester City, Arsenal, Chelsea e Tottenham em campo. Minha sugestão de aposta é uma tripla, imaginando que o Napoli, que o City e que o Arsenal vençam. Tô colocando R$50 para voltarem 149 numa cotação de quase R$3. Só para lembrar que minhas últimas 3 apostas na Parimatch todas terminaram com vitória e um lucro de mais de R$300. Mas por que você deve apostar na Parimatch? Porque é possível fazer apostas pelo computador e também no aplicativo no seu telefone celular. Isso sem falar em toda a segurança, conforto e comodidade que a Parimatch oferece. O depósito é bem baixo, você consegue fazer apostas a partir de R$1, sem falar no saque, extremamente rápido. Para completar, toda a segurança do mundo, além de suporte, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tá esperando o que para começar a apostar? É só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, cadastrar todas as suas informações e usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora se divertir comigo na Parimatch. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o São Paulo, que planeja para a próxima semana o lançamento do SPFC Bank, banco digital do tricolor, que teria sido lançado em dezembro, ele foi adiado para janeiro. Problemas com o aplicativo impediram que fosse feito o lançamento em fevereiro e, ao que tudo indica, na próxima semana prometo ficar de olho para contar a data certinha. Bora falar também sobre o Atlético Mineiro, que vai pegar o Milionários da Colômbia na terceira fase, a última antes da fase de grupos. Nessa quinta-feira, o Milionários venceu de virada a Universidade Católica do Equador, o jogo na Colômbia, vitória por 2-1. Os confrontos entre Galo e Milionários começam na próxima terça-feira, na Colômbia, partida de volta uma semana depois, em Belo Horizonte. Só para completar sobre Libertadores, o Fortaleza também passou para a terceira fase, 4-0 no Deportivo Maldonado. O jogo foi difícil no primeiro tempo, gol no finalzinho da primeira etapa, pois o Fortaleza fez mais 3 gols diante de 52.502 pessoas. Próximo adversário do Fortaleza é o Cerro Porteño, com detalhe de que o Fortaleza inicia participação em casa e decide no Paraguai. Para fechar o giro de notícias, contar que a seleção uruguaia chamou 7 atletas que atuam no Brasil. Curiosidade, Luizito Soares não foi chamado. Os 7 que foram convocados, 2 jogadores do Flamengo, Arrascaeta e o Varela, o Piquerez do Palmeiras, o Puma do Vasco da Gama, Thiago Borbas do Red Bull Bragantino, Canóbio do Atlético Paranaense, além de Carbajo, jogador do Grêmio. Não é apenas dentro de campo que as coisas com a 777 têm dado resultado. Desde que o clube passou a ser administrado pela empresa norte-americana, já foram pagos cerca de R$30 milhões de dívidas. Pagamentos feitos ao longo dos últimos 18 meses via regime centralizado de execuções. É importante contar que só no mês de janeiro desse ano foram destinados para pagamentos de quitações antigas R$4.200.000, informações divulgadas pelo pessoal do Atenção Vascaínos. Outra sacada legal do pessoal da 777, em parceria com o Vasco, é de se aproximar de Edmundo, jogador histórico do clube, ídolo do vascaíno e muito identificado até hoje com o Vasco. A ideia do Vasco e da 777 é realizar um jogo festivo, muito em breve, para o Edmundo em São Januário. Queria saber a sua opinião, você que é vascaíno, toparia assistir a esse jogo em São Januário? Quanto você pagaria pelo ingresso? Usa o espaço para comentários para opinar.
Se você é torcedor de um clube da Série B do Campeonato Brasileiro e anda preocupado com a falta de acordo com emissoras de televisão, há motivo para alívio. Nas últimas horas, a TV Bandeirantes se aproximou de um acordo com os clubes e também com a CBF. É importante contar que a Globo era a favorita, mas a principal emissora do país já havia anunciado que só faria transmissões regionais. Por exemplo, tem uma partida do Ceará e esse jogo é transmitido apenas para o estado cearense. Seria assim. Não houve boa aceitação em relação a essa proposta, não só dos clubes, como também da CBF. Foi aí que apareceu a TV Bandeirantes, que se dispôs a transmitir as partidas para todo o país. Dessa maneira, seria muito melhor para os clubes que teriam mais visibilidade. A Rede Bandeirantes se tornou a grande favorita a fechar acordo, informação trazida pelo jornalista que cobre futebol e televisão, o Flávio Rico. Só para completar, se a TV Bandeirantes deve ser emissora em TV aberta, na TV fechada a gente deve ter uma parceria de ESPN e Sport TV, cada uma das emissoras transmitindo alguns jogos. Confesso para vocês que eu gosto da ideia de ver os jogos transmitidos por emissoras concorrentes, faz com que elas tenham de melhorar sempre, até porque a comparação vai sempre existir. Trago informações importantes sobre o futuro de Luciano Juba, jogador que pertence ao Sport, tem feito enorme sucesso do meio para frente e chamado a atenção de vários clubes. Vasco, Bahia, Botafogo, Cuiabá são só alguns dos clubes que tiveram seus nomes especulados e relacionados ao atleta. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do Sport, o Yuri Romão. Ele preferiu não falar sobre clubes interessados, mas deu uma resposta super importante. A frase é a seguinte, abre aspas: tem chegado algumas consultas e sugestões, mas os valores estão muito abaixo daquilo que ele vale. Portanto, tomamos a decisão de ficar com o Juba até 31 de agosto. Fecha aspas, disse o presidente do Sport, o Yuri Romão. Só para lembrar, o contrato do Juba se encerra justamente no fim do mês de agosto. Ou seja, o Sport hoje está disposto a perdê-lo de graça do que se livrar do jogador a meses do fim do contrato por um valor pequeno. Atleta de 23 anos de idade, que eu posso assegurar para vocês, foi procurado recentemente por Botafogo, Cuiabá e Bahia. Não houve uma proposta oficial do Vasco, como se especulou nas últimas horas. Esses são os três maiores interessados, mas as propostas feitas ao Sport até agora foram consideradas baixas. Isso pode mudar? A situação dele ficar até o fim do contrato? Certamente sim, mas as ofertas precisarão ter certamente cifras melhores. Senão, ele cumpre o contrato e a partir de 1º de setembro fica livre para jogar onde quiser. Hora de falar sobre a grande polêmica da quinta-feira, a eliminação do Sergipe diante do Botafogo com gol aos 54 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Até então, o Sergipe vencia por 1-0, o único gol marcado por Potiguar no primeiro tempo em cobrança de falta. O Sergipe foi melhor do que o Botafogo, a ponto de o Lucas Perry, o goleiro do Botafogo, ter sido o grande nome da partida. Pois bem, o árbitro Braulio da Silva Machado havia dado 8 minutos de acréscimo. Nos acréscimos, houve muita demora e ele resolveu dar mais 1 minuto. Então o jogo que acabaria com 53 minutos passou para 54. Só que, com 54 minutos de jogo, foram 2 cobranças de escanteio pós o tempo regulamentar e o acréscimo. E foi no 3º escanteio consecutivo que saiu o gol do Adrielson, que valeu a classificação do Botafogo. Você sabe que nessa primeira fase da Copa do Brasil, o time visitante passa com vitória ou com empate. Enorme confusão no fim do jogo. O presidente do Sergipe, de forma absolutamente irresponsável, invadiu o gramado e agrediu ao árbitro. Inclusive tomou uma bandeirada de um dos auxiliares, teve seu óculos quebrado e saiu sangrando de campo. Algo inaceitável, esse cara precisa ser punido. Por mais que o Sergipe não merecesse tal desfecho. O gol a partir dos 54 minutos e 40 segundos só mostra que a camisa de um time grande segue pesando. No final da partida, queria destacar as palavras do técnico do Botafogo, Luiz Castro, abre aspas. O Sergipe foi melhor durante todo o jogo. Felizmente, fomos premiados em um jogo em que não merecemos a classificação. Fecha aspas. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira é se Lucas Moura, jogador que é ídolo do torcedor do São Paulo, pode pintar no Palmeiras. Especulação que surgiu nas últimas horas nas redes sociais, depois que um jornalista que cobre o Palmeiras, o Diego Firmino, afirmou que houve uma consulta da parte alviverde.
Você sabe que o Lucas Moura tem contrato com o Tottenham somente até o mês de junho e chegaria apenas por luvas e salários ao Verdão. Fui checar essa informação com o Júnior Pedroso, que é o responsável pela carreira do atleta. Júnior respondeu da seguinte maneira, abre aspas, não é verdade. Não teve nenhum contato do Palmeiras, nem sondagem, nem proposta, fecha aspas. Como é que anda a situação do Lucas? Ele já disse recentemente, por meio do seu empresário ao São Paulo, que não pretende voltar ao Brasil em julho. A ideia é permanecer por mais 2 ou 3 anos no futebol europeu. O Júnior Pedroso, inclusive, acrescentou sobre o atual momento do atleta, dizendo o seguinte, abre aspas, ainda é precoce para fechar com qualquer clube. Posso assegurar que estamos nos reunindo com muitos times interessados na Europa. Fecha aspas. Hora de falar sobre o São Paulo e a proposta do Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos por Patrick Lanza, lateral esquerdo, recém-campeão sul-americano, sub-20, com a seleção brasileira. Ele já voltou ao tricolor e disputou outras 2 partidas pelo time principal desde a conquista do título na Colômbia. O atleta interessa esse time da Major League Soccer, que sugeriu uma proposta de 20 milhões de reais de acordo com o Globo Esporte. Mas Patrick não tem a intenção de jogar na Major League Soccer, ele acabou com qualquer possibilidade de negociação, ainda que o salário dele fosse ser praticamente quintuplicado nos Estados Unidos. A ideia do Patrick é ficar no São Paulo até que surjam propostas da Europa. Ele tem se preparado para jogar no velho continente em alguma das principais ligas do país. Contrato renovado no ano passado, só termina em 2027. São 3 jogos pela equipe profissional, uma no ano passado, outras 2 partidas em 2023. Inclusive, já deu assistência para o gol do Caleri no jogo contra o São Bento. Para fechar sobre o São Paulo e sobre o Patrick Lanza, atleta no tricolor desde 2014, chegou para Cotia e foi campeão mundial sub-17 com a camisa da seleção brasileira. Duílio Monteiro Alves, reeleito no Corinthians. Já havia contado para vocês que esse movimento que surgiu no ano passado dentro do próprio Corinthians foi freado, entre outros, por André Sanches. Mas os aliados de Duílio Monteiro Alves, incluindo o seu irmão Adriano, que tem um cargo importante no Corinthians dado pelo Duílio, trabalham nos bastidores e prometem levar o caso até a justiça comum, se for necessário, para que o Duílio tenha o direito de concorrer na eleição marcada para novembro. Os membros da situação que querem o Duílio reeleito dizem que há uma brecha no estatuto do clube, o artigo 138, que afirma que a proibição à reeleição não se aplica aos atuais ocupantes do cargo de diretoria executiva, aos quais é assegurado o direito a concorrer nas próximas eleições, fecha aspas. De fato, esse artigo existe, mas só existe porque houve um erro da Comissão de Reforma Estatutária, que em abril de 2022 fez uma série de reformas e esqueceu de tirar esse artigo. Era para ele não constar. Essa referência se fazia valer para a antiga administração anterior ao do Duílio Monteiro Alves. O pessoal do Duílio ignora essa questão e promete levar o caso adiante. Estou muito curioso para saber como é que vai ficar a relação entre Duílio Monteiro Alves e André Sanches se essa história prosseguir. O Andrés tem batido na tecla de que é radicalmente contrário à reeleição. E aí, vamos falar de maneira sincera? É muito feio se aproveitar de uma brecha no estatuto para dar o golpe. O que o Duílio Monteiro Alves está pretendendo, ainda que ele não assuma e jogue a responsabilidade em pessoas próximas, é mudar a regra do jogo em meio à partida. Um grande golpe. Gostaria de saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a reeleição de Duílio Monteiro Alves? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo. Quem acompanhou o programa do Nicola nos últimos dias soube em primeira mão que o atacante Bruno Henrique, 32 anos de idade, está voltando ao Flamengo. Inclusive nessa quinta-feira ele participou pela primeira vez de um treino físico ao lado dos companheiros. Não atua desde 15 de junho de 2022. Na oportunidade teve ruptura total dos ligamentos do seu joelho, fora há 8 meses e meio. Perguntei para o Denis Ricardo, que é o empresário do Bruno, a respeito da volta do atleta. A frase foi a seguinte, abre aspas, a recuperação está indo bem demais, ele já voltará, só não vamos colocar uma data para o retorno, pois vira uma pressão, mas posso assegurar que a volta está muito perto, explicou o Denis Ricardo em entrevista a gente. Vale a lembrança de que o Bruno era titular absoluto até se machucar. Com a sua saída da equipe, permitiu-se a entrada do Pedro.
Jogador que no ano passado, antes da contusão, tinha 23 partidas, 3 gols e 8 assistências. Uma curiosidade, o contrato do Bruno com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro e até agora não houve nenhuma conversa para a extensão desse contrato. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Cruzeiro em busca de reforços no plural. Lateral esquerdo Marlon, 25 anos de idade, com passagens por Criciúma e Fluminense, está bem perto de fechar com a Raposa. Já há um acordo entre as partes, entre o clube e o jogador. Falta apenas a liberação do Ankaragucu, que é um time da Turquia com quem ele fechou na temporada passada. O fato de ter chegado de graça a esse time pode ajudar na rescisão do contrato. E o Marlon tem batido na tecla de que o terremoto que vitimou milhares de pessoas na Turquia e na Síria assustou a ele e a seus familiares. Essa seria a justificativa para rescindir o contrato de forma amigável e voltar ao Brasil. Tudo indica que isso vai acontecer nos próximos dias. Mas não será o único reforço do Cruzeiro, pelo menos nas pretensões dos dirigentes, vindo da Turquia. O zagueiro Wellington, 33 anos de idade, revelado no Flamengo, com passagem pelo Curitiba e na Turquia já há bastante tempo, desde 2017, é outro alvo. Formação do Samuel Venâncio dá conta de que o Cruzeiro já fez a primeira sondagem. O contrato do Wellington com o Besiktas se encerra em junho. Ele já pode assinar um pré-contrato. A ideia da Raposa era ter o jogador a partir de agora. Não for possível, espera-se até metade do ano e contrata o jogador sem custos. Na atual temporada, o Besiktas já fez 25 partidas, o Wellington esteve em 10. 8 como titular, 2 na condição de reserva. Para encerrar sobre o Cruzeiro, só registrar que as conversas entre Ronaldo e Pedrinho BH por repasse de 20% das ações para o empresário estão avançadas, mas vão depender do CAD, Conselho de Administração de Defesa Econômica. Ele precisa aprovar que o Pedrinho BH passe a ser dono de 20% das ações, com o Ronaldo ficando com outras 70%, os outros 10% seguem com a Associação do Cruzeiro. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com o vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!